Boa tarde, família vascaína, abençoadas e abençoados. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Vasco amassar a equipe do Ceará com tudo. Lembrando que o Felipe Coutinho nem viajou, né? O Payet será o titular, né? Ali no lugar do Coutinho. Eu tô muito confiante, para mim hoje vai ser 2-0 Vasco da Gama. Tem um possível substituto paraguaio, né, para substituir o Payet. A diretoria do Vasco não vai renovar com o experiente francês e agora mira outro meio-campista. Fica até o final do vídeo, já chega se inscrevendo no canal, amigas e amigos, não paga nada. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com o apoio de todos e agora vamos assistir esse conteúdo aqui que está sensacional. Hoje é dia de Brasileirão já, tá? Vasco enfrenta o Ceará lá no Castelão, 9h30 da noite. Tem transmissão ao vivo do Sport TV, então eu vou direto para Fortaleza conversar aqui com a querida Marta Negreiros. O Coutinho nem viajou para Fortaleza, né, Marta? Boa tarde, Escobar. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Felipe Coutinho ficou no Rio de Janeiro. Uma decisão da comissão técnica, alinhado também com o departamento médico, levando em consideração o desgaste das sequências de jogos que o Camisa 11 tem enfrentado e tendo em vista que no próximo sábado o Vasco encara um jogo difícil, o clássico carioca contra o Flamengo. Com isso, na escalação oficial, o Payet deve voltar a ter oportunidades no time titular. Ele que foi titular apenas 3 vezes nessa temporada, 2 no Campeonato Carioca e 1 na Série A do Campeonato Brasileiro. Deve ser a opção no lugar de Coutinho hoje aqui na Arena Castelão. É isso aí, geralmente quando não joga o Coutinho ou sai, entra o Payet, né? Mais alguma novidade, Marta, no time do Vasco aí? Sim, deve ter mais alterações nessa equipe do Vasco para esse jogo diante do Ceará, porque Carille tem mais desfalques na provável escalação, que deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas, que deve ganhar outra oportunidade, já que atuou no último jogo contra o Sport, porque o Maurício Lemos, está ainda no departamento médico. Lucas Piton fecha aí essa linha defensiva. No meio-campo, Hugo Moura, Paulinho ou Jair, com a ausência de Tietê, fica essa dúvida aí no setor. E o Payet, como a gente falou, fechando aí essa escalação no meio-campo. E lá no ataque, deve ir Garré, Nuno Moreira e Verrete. Escalação do Vasco da Gama para esse jogo diante do Ceará, aqui na Arena Castelão, que vai ter transmissão ao vivo no Sport TV. Segue no Rio de Janeiro, porque o Rodrigo Ju foi... Aí hoje o show é dele, né? Vai cantar? Eu também acho melhor não, mas ele vai trazer as informações do Vasco da Gama agora, amigo. Hoje eu tô brilhando um pouco mais, mas não a ponto de cantar. Isso deixa pra Lady Gaga em maio aqui em Copacabana. Mas o Vasco agora abre a 4ª rodada contra o Ceará lá no Castelão. Um jogo muito difícil depois de uma sequência de 2 vitórias que deu uma tranquilidade no trabalho do técnico Fábio Carille. Agora vem esse jogo fora de São Januário, o que tem sido uma pedra no sapato do treinador do Vasco. O Carille já comandou o time 11 vezes fora da Colina Histórica e só conseguiu 3 vitórias e 5 derrotas nessa sequência. Tenta melhorar esse desempenho, já que com o Carille em São Januário são 6 jogos e 6 vitórias. Então é um desempenho completamente diferente dentro e fora do seu estádio. Para esse jogo no Castelão, 3 jogadores nem viajaram. Foi o caso do Felipe Coutinho, que está sendo poupado por conta do desgaste físico nesse planejamento do Vasco, onde a Sul-Americana é muito importante. Então, depois desse jogo no Castelão, tem o clássico contra o Flamengo e um jogo importantíssimo contra o Lanús. O Coutinho vai ser poupado dessa partida. O Tietê, por questões pessoais, também não viajou. E o Maurício Lemos, que está com uma fratura na costela, também não jogou contra o Sport. O Lucas Freitas permanece na equipe titular, ele que já atuou contra o Sport no final de semana. Na vaga do Coutinho entra o Payet e na posição do Tietê, ali ao lado do Hugo Moura, uma dúvida entre o Paulinho e o Jair, que vem disputando essa vaga. O Jair saiu do banco no final de semana e atuou alguns minutos, então pode ser que tenha alguma preferência do Fábio Carille. Para essa partida, nós vamos ouvir agora os destaques para esse início de 4ª rodada entre Ceará e Vasco. Esse jogo, como eu falei, eu acho que apesar dos desfalques, né, da equipe do Vasco, como eu falei, a equipe do Vasco a gente tá jogando Série A, então todos os times são muito qualificados, tem um grupo muito bom, né, como você falou, apesar do Coutinho não jogar, tem o Payet, que também é um grande jogador com destaque internacional.
Então, assim, eu acho que a gente tem que entrar preparado e mostrar o nosso futebol, aquilo que a gente sempre fez e vem fazendo dentro de casa, que são grandes jogos, com o apoio da nossa torcida, que, como eu falei, eu acho que se a gente manter isso e fizer como a gente fez nos outros jogos, eu acho que a gente tem grande chance de sair com a vitória. Então, esses 3 jogos aí, o jogo contra o Botafogo também, aqui dentro, a gente foi aguerrido, só que a gente tem que levar isso para fora se a gente quer mais. Não é só resultado dentro de casa, é muito importante, tem que fazer, só que a gente tem que levar isso para fora também. Já falei isso pós-jogo aqui, parabenizando todo mundo, começar a conscientizar das informações que a gente passa sobre o adversário e ir lá para jogar bem. Ir lá para jogar bem contra o Ceará e fazer por merecer e vir com a vitória, ir lá para buscar a vitória, que isso é o tamanho do Vasco. Esse é o tamanho do Vasco, voltar a vencer fora de casa e continuar no G4. E quem é a peça fundamental nesse elenco e que viajou e a esperança para essa vitória é Pablo Verratti, o maior artilheiro estrangeiro da história do clube nesse século, com 46 gols. Ele já é o artilheiro do Brasileirão ao lado do Arrascaeta com 3 gols e o artilheiro também da Sul-Americana com 3 gols. Está numa fase iluminada, amigos, nos últimos 5 jogos. São 6 gols marcados pelo Pirata da Colina. É quem tem salvado também, se a gente pode falar assim, né? Esse trabalho, porque o caldo já poderia ter entornado há um tempo sem o Verratti. O Vasco, desde a estreia do Fábio Carille, comparando exatamente, né, o que o Jufo falava, da força de São Januário, então jogando em casa e jogando fora. Quando joga em casa, 70,4% de aproveitamento, tem o dobro de gols marcados do que sofridos. Fora de casa, aí já muda, né? 45,8%, com 11 gols marcados e 10 gols sofridos. A conta já fica muito apertada. E jogar contra o Ceará lá, vamos conversar, né? Não vai ser fácil para ninguém. Nunca foi e não vai ser fácil para o Vasco, né, Mar? Não. O Ceará, se você observar até a escalação, você vai entender, o Ceará vai ter dificuldade na Série A do Campeonato Brasileiro, porque tem muitos jogadores, tem poucos jogadores que seriam titulares nos outros 19 times. Entretanto, esse time já entendeu qual é a do Condé, qual é a do técnico Léo Condé, foi campeão cearense assim, e é um time que vende qualquer bola muito caro, muito caro. É um time que disputa, que fisicamente várias vezes se impõe no meio campo. Então, quando esse time relaxar, ele vai ter problema. Até agora, esse time não relaxou. E é isso que o Vasco deve encontrar. Um time que está, apesar de derrota na última rodada, um time que está muito ligado no que está acontecendo e que sabe que precisa ter os pontos em casa. E aí bate com o que o Jufo está trazendo, né? O desempenho do Vasco fora de casa não é bom. O desempenho do Ceará em casa é o time que vai vender caro. E vale lembrar, esse time quase ganhou do Red Bull Bragantino na primeira rodada. Sim. Chegou a fazer um 2-0 que tinha alguma tranquilidade. Depois, no segundo tempo, acho que recuou demais. Sai na frente também, não foi? Na partida Sim, contra o Juventude, 1-0, gol do Alan. E E depois toma a virada também. Quer dizer, olha como é um adversário duro, e aí vai voltar naquela conversa que foi tão polêmica e discutida do Vasco no jogo contra o Corinthians, que é o de poupar ou não os jogadores. Dessa vez, pelo que o Jufo contou pra gente, não é aquela questão de tirar todo o time. Acho que ele aprendeu, né? Mas tira pelo menos uma peça importante aí, que é o Coutinho, Jailson. Tira o Coutinho, que tá vivendo uma fase... Acho que é a melhor, a gente pode falar, né? A melhor fase do Coutinho desde que ele retornou ao Vasco. Sim. E eu já citei isso aqui também, mas somo muito ao Nuno Moreira. A chegada do Nuno Moreira. A chegada dele auxiliando muito essa subida, né, o crescimento, né, do Coutinho, porque tá jogando bola, tá com um pouco menos responsabilidade, porque o Nuno Moreira faz o corredor, mas é um cara organizador que não tem medo da bola. Não correria, que se o Coutinho der o passe, a bola vai voltar nele de qualquer forma. Não, é um cara que é tranquilo com a bola no pé. Mas o Coutinho também, a gente sabe das condições claro. Físicas do Coutinho. Então o Carille viu nesse jogo, deve ter sido avisado, vai ter que segurar nesse jogo. Mas aí já também não é igual o Corinthians. Não tirar 8 jogadores para enfrentar o Corinthians fora de casa. Não, e é compreensível tirar o Coutinho. Exatamente. Que é o que a gente estava falando. Depois vai ter o Flamengo... E depois já tem o Lanús, e ainda esse mês tem a Copa do Brasil. Não, agora dá para entender. Sim. Não dava para entender contra o Corinthians tirar 8. Tirar todo mundo. De uma vez. Agora dá para entender, mas só em relação ao campo que o Marra falou,
Você vai citar Não, vou falar de calendário do Vasco, pode seguir. Não, mas só para citar em relação ao que o Marra falou, o ataque do Ceará. O Pedro Raul, muito bem. Ailon também, o Galeano também. O Fernando Sobral no meio-campo, que é um cara de combate. Então, e já sabe o que o treinador pede. Por exemplo, fica um bloco um pouco mais baixo, se for apertado, quebra no Pedro Raul. E o Pedro Raul está conseguindo fazer a parede, está conseguindo escorar. Então, a partir do Pedro Raul, o time vai à frente com 2 caras que são muito rápidos. O Ailon e o Galeano são muito rápidos. Então, o Vasco, quando subir, vai subir com os laterais, provavelmente, porque é a válvula de escape desse time do Vasco, PH de um lado e o Piton do outro. E aí, assim, né, Jair, rapidamente, só a torcida do Vasco tem que ter paciência para entender que em alguns jogos, talvez seja interessante não jogar com a linha alta, cara. Sim. Mas está jogando fora de casa, assim, vai jogar sempre? Talvez não seja sempre. Mas hoje... Esse de hoje é um jogo para isso. Problema do Ceará. Não, porque o Carilli acho que não vai se intimidar em fazer isso. Mas aí o torcedor fica, é covarde, é isso, aquilo. E ele já está ali na esquina, né? Aí... Já era. Porque assim, quando você pensa num resultado contra o Ceará fora de casa, o empate é negócio. Sim. Nesse momento de campeonato brasileiro. Porque tem um Cruzeiro aí pela frente. Então, é isso. Porque vem o Ceará agora, aí a sequência é o Flamengo, no final de semana, no sábado. Aí Lanús, aí Cruzeiro e aí Copa do Brasil fora. O Lanús é em São Januário. E depois Palmeiras. Nossa, é muito puxado. O Lanús é São Januário, né? É assim, Vasco contra Flamengo, lá no Rio, com o mando do Vasco. Oi, Jufo. Aí Lanús, Cruzeiro fora, Operário, Copa do Brasil fora, e aí Palmeiras em casa, aí Sul-Americano. Enfim. Aí foi, né? Semanalmente, o Marcelo Santana e o Fábio Carilli, o Marcelo Santana, executivo de futebol do Vasco, o homem forte do futebol, e o Fábio Carilli se reúnem para traçar as prioridades da equipe. E a Sul-Americana é uma prioridade muito grande para esse ano, visto que o Vasco está sem ganhar um título desde 2016, é um título internacional e uma vaga mais fácil, podemos dizer assim, para a Conmebol Libertadores. Então, essa sequência de viagens, o Vasco vai ter ainda o Cruzeiro e vai ter o Cruzeiro ainda também fora, uma sequência de jogos fora de casa. Então, esse jogo contra o Ceará foi discutido que era uma partida para tentar poupar mais jogadores por conta das outras partidas que o Vasco ainda vai ter. É lógico que o jogo contra o Corinthians ficou com uma impressão muito ruim, porque poupou, eu acho que até demais, a torcida não gostou disso. Mas também era um jogo que o Vasco tinha o planejamento, estava planejado e concordado que ia poupar alguns titulares, não 8, a maioria acho que a torcida não esperava, mas que ia poupar grande parte dos titulares por conta do importante jogo contra o Puerto Cabello, e o Vasco olha esse jogo contra o Lanús com a mesma importância. Então, essa viagem contra o Ceará, o Carilli aí poupou principalmente o Coutinho desse desgaste. O Payet viveu um bom início de Vasco, mas foi caindo ao longo dos anos, e desde a chegada do Carilli, quando o Carilli chegou ao Vasco, ele chegou a comentar que não iria jogar com o Coutinho e o Payet juntos até que o time se ajeitasse, até que o time encontrasse uma forma de defender. Bom, parece que acho que não encontrou até agora, porque nunca jogaram juntos com o Fábio Carilli. Fábio Carilli não é muito fã dos dois juntos, entende que é um ou outro, e desde que chegou o Payet é o reserva do Felipe Coutinho. E a diretoria até tinha, ele tem contrato até maio, a diretoria até o final do ano passado tinha o interesse de renovar ganhando menos, porque os salários do Payet também são elevados. A direção do futebol, o Marcelo Santana, entende que o custo-benefício não vale a pena. Então a diretoria tinha interesse de renovar, mas ganhando um pouco menos. Porém, com a chegada do Carilli, o Payet foi totalmente para a reserva, virou um reserva da equipe, e aí por conta dos vencimentos o Vasco vive meio que um clima de despedida já dele. Ele não fala muito com a imprensa, ele passa sempre direto e meio que vive os últimos momentos aqui no Vasco mesmo. E o clube já até pensa num meia para a janela do meio do ano, ganhando menos do que o Payet recebe, mas sim, no dia a dia o Payet é visto como um jogador que a qualquer tá só esperando vencer o contrato para se despedir daqui do clube. Payet deve ser titular. O Tietchan está com problemas familiares, né? O Coutinho nem viajou para o Ceará. E me parece que o Pumita está para nascer, ou nasceu a filha do Pumita. Sim, foi liberado. Foi liberado. Mas o Pumita é reserva, né? Então, assim, dos titulares, dos que vinham sendo titulares, para a saída do Tietchan, naturalmente deve jogar o Jair, que é quem tem entrado no lugar dele, eles têm alternado ali.
E para a saída do Coutinho, aí, como você disse, o Payet, né? É um reserva do outro. Aí quando não joga um, joga o outro. No meio do jogo sai o Coutinho, entra o Payet. Mas se você somar o Pumita, são 3 jogadores a menos. Num elenco que é curto, qualquer jogador faz falta. E não é qualquer jogador o Coutinho, né? É muito importante. E não é qualquer jogo, porque o Ceará no Castelão não perde desde agosto, jogando como mandante. São Fator 19. casa, você tem que enfatizar. Fator casa, Abel. Esse eu falo com propriedade. São Até 19 porque nesse jogos. Campeonato Brasileiro, vale sempre lembrar, né? Até aqui, só 10% dos jogos foram vencidos pelos times visitantes. 3 de 30. São 16 vitórias e 3 empates, aí considerando todas as competições desde a Série B do ano passado. O Vasco tem ido mal, né, nos jogos fora de casa, e tem sofrido muitos gols, né? 3 do Melgar, depois 3 do Corinthians, então acho que é um aspecto que acaba sendo relevante. E dentro desse duelo, né, que o Eugênio estava falando dos centroavantes, dos goleadores que estão indo muito bem, eu achei curioso a letalidade desses ataques, porque o Ceará e o Vasco hoje dividem com o Flamengo o posto de melhor ataque com 5 gols marcados no Brasileiro, e o Vasco e o Ceará estão entre os times que mais finalizam no alvo proporcionalmente. O Vasco tem o maior índice de finalização no alvo, quase 44% das finalizações do Vasco no Brasileirão vão no alvo. O Ceará é o terceiro melhor nesse índice, com um pouco mais de 42%. Então, são times, às vezes, que podem ser que não produzam tantas finalizações, mas são muito precisos. E aí tem muito na figura, tanto do Pedro Raul quanto do Verratti. No fator casa... Você estava colocando... Desculpa, professor, só para não perder o... você colocou finalizações no alvo. No alvo, na conversão. Né? Ontem eu estava pegando o percentual de finalizações que se transformam em gol, né? Taxa de conversão. O Vasco tem a segunda maior. Então, o número A primeira é do Corinthians, professor, com 17,4%. E a segunda é do Vasco, com 15,6%. Logo após do Vasco, 15,2% o Ceará. Então, são times muito Segunda letais. e terceira melhores taxas de conversão do campeonato. Prováveis escalações de Ceará e Vasco. Na tela do Futebol 360, começando com o Vozão. Que o passado é todo coberto de glórias. Tanta gente. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. É o Vozão, Ceará vai ganhar. Comandado por Léo Condé. Com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon William Machado e Matheus Bahia. Fernando Sobral, Diego Matheus Araújo, Galeano. Não é aquele Galeano que jogou no Palmeiras. É o que jogou no São Paulo. Ele está aposentado. Paraguaio. Pedro Raul e Ailon. Ailon base tricolor? Ou não? Não, tô confundindo. Não, o Ailon é do Sul, né? Eu me lembro dele no Inter. Tá, não, eu confundi. Vamos ao provável Vasco de tanta gente. Cadê o hino, professor? Tem hino? A introdução é o hino de Portugal, você sabia, né? Vamos todos cantar de coração. Sob o comando de Fábio Carilli, com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, na seleção da rodada do Bola de Prata, Lucas Freitas e Piton, Paulinho, Hugo Moura e Paier, Paulinho ou Jair, Garré, Verratti e Nuno Moreira. O que o Ceará tem que fazer para parar os gols de cabeça de Verratti? Pergunta fácil para André Dom. Putz, é difícil. Não deixar cruzar. Acho que esse Se é o cruzar, ali ele é impossível. E assim, parece que ele tá cada vez melhor. Pega o gol contra o Puerto Cabello, é de uma dificuldade muito grande aquele gol de cabeça. Então, acho que é o principal ponto. Você neutralizar os cruzamentos, porque ali no jogo aéreo, se entrar, ele vai ganhar. O cara faz gol de cabeça da altura da marca do pênalti, colocado. Com a bola, ele faz mais um movimento para trás, né? É incrível a capacidade que ele tem de cabeceio. Olho no Piton, por exemplo, que era o grande. Até agora está mais variado isso, né? Não vem a bola só do Piton. Não é só do Piton, não. O primeiro gol no fim de semana foi passe do Coutinho. Mas já facilita ver quem é que vai cruzar, né? E se o Payet tiver confirmado, né, que a tendência é essa, em situação de bola parada também acaba sendo determinante. Faltas laterais que possam ter na área do Ceará. Sim, e quem tem chegado muito pela esquerda ali, alternando com o Piton, é o Nuno Moreira, né? Verdade. Também é um jogador que tem... Aliás, o segundo gol foi assistência do Nuno. No jogo da semana passada contra o Puerto Cabello, o cruzamento foi do Garré, que saiu da direita e foi para a esquerda cruzar. Mas eu acho que no final de semana foi o Nuno que cruzou. Vou até conferir. Do segundo gol? Do segundo gol, aquele que o pessoal reclama de falta. E o primeiro foi com o pé, né? A bola que foi para lá, para cá, aí o Coutinho salvou e ele colocou no lado do pé. Com razão, porque houve a falta. Sim. Ou alguém tem dúvida? Eu não tenho nenhuma. Não. Aliás, eu nem precisaria da segunda câmera, que realmente mostra a mão no rosto,
Eu acho que só o movimento anterior daquele Foi do braço Nuno mesmo. longo... Foi do Nuno, né? O segundo gol. E Muito fora bem. as vezes que o Verratti também de cabeça ajeita, que tem esses casos dele ajeitando para quem chega. É, família vascaína, eu fui atrás de informações e o substituto que o Vasco quer para o Payet é o meia paraguaio, né? Júlio Enciso, muito bom de bola, de apenas 24 anos, vai fazer 25 agora, joga na Premier League, muito mais jovem. O Pedrinho acredita que o salário do jogador é muito menor, né, do que o salário do experiente Payet. Então, assim, é um cara que pode ajudar o Vasco em diversas partidas, dividindo a responsabilidade ou jogando junto, até mesmo, né, com o Felipe Coutinho. É um cara que bate de fora da área, muito técnico, né, um jogadoraço, joga muita bola, e o atleta aceita, né, retornar ao futebol sul-americano. O Vasco acredita que será uma grande oportunidade de mercado. É um atleta assim, que pode ajudar muito o Vasco, né? O Payet não vai ficar, o Payet ganha um salário, né, acima da casa dos milhões, então assim, é muita grana, né? O Payet ganha um salário acima da casa de 1 milhão. Então, assim, é muita grana para um jogador que não corresponde dentro de campo. Mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos, né? Quero saber se vocês aceitariam, né, a contratação desse meio-campista paraguaio. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!